obrigado, gostaria de agradecer, não consigo ficar sentado. Gostaria de agradecer e parabenizar os organizadores do evento, Felipe e Bianca da Integral Eventos, a coordenação da faculdade, e antes de entrar aqui eu estava elogiando já, antecipadamente, a adesão, do público, 540 inscritos. Eu realmente fico impressionado, sendo aqui em Osório, uma cidade bastante querida, e me vem uma pergunta, que eu sempre faço, e jogo essas perguntas para vocês. Quem veio aqui pelas horas complementares, levanta o braço. Não pode, não isso, ninguém está vendo. Professor, por gentileza, eu poderia olhar para trás. Quem está pelas horas complementares? Muito bem. Quem veio tentar um novo amor aqui? Alguém? Levanta o braço. Ninguém? Tem gente aqui, fique ligado, quem está levantando o braço, é a minha sugestão. Quem veio aqui em companhia de uma amizade, disse, vamos no evento, não tem nada para fazer em casa, levanta o braço. E quem aqui entrou, errou a sala, levanta o braço. Bem, pessoal, essa é só uma brincadeirinha, porque a gente sabe quais são as motivações de estarmos aqui hoje. E aonde eu gostaria de chegar é o que eu não quero ver vocês, amigo, passa o vídeo para nós, muita injustiça, que no final da faculdade, igual a esse orador. Excelentíssimo senhor juiz Nico Aurélio, patrão da nossa turma. Patrono. Meus colegas bacharelenses. Bacharelandos. Como falador da 9ª turma de Direito da Faculdade Varejão do Ensino. Orador. Você é o orador da turma. Senhor, faz com que essa cerimônia de colocação de grau... Não é para orar, é para fazer o discurso. Opa, ainda bem, entendo desses bagulhos de orar aí, não, velho. Então, nós está formando num momento de revolta, porque o MEC deu nota 1 para nós e quer acabar com o nosso curso. Nós sabemos que o MEC manda na educação, mas eu pergunto, do que esse MEC entende? Deve ser daqueles políticos que o Lula põe lá nos ministérios. MEC não é uma pessoa, é um ministério. Mesmo assim, isso é justo, porque nós ralou para chegar até aqui. Eu me sinto pronto para defender mesmo os casos mais complexos tipo, como chama quando um homem mata outro? Homicídio. De homicídio, de mulhercídio também, porque tem muita mulher assassina. Talvez que nós não consigamos ser advogado, mas não é porque, nós não sabemos. É que lá na OAB, eles fazem umas provas difíceis para ferrar nós. Eles botam lá que vem do latim. Agora, lá no latim eles falam português? Então por que nós temos que aprender latinês? Então eu peço ao OAB, peço às autoridades, que põe a mãe na consciência. Eles querem ferrar nós, para nós não disputar com os advogados que estão aí. Mas uma hora eles aposentam. Aí é nós, mano. Aí, velho, emocionei o homem, né? Quando eu vejo esse vídeo sempre, eu tento me colocar na posição de vocês. A gente tem uma diferença um pouco grande em termos de datas. Eu entrei na faculdade em 1992. Em 1992, isso faz 23 anos. Em 1992, nós não tínhamos internet. Hoje é impossível viver sem internet. Em 1992, nós também não tínhamos celular, não tínhamos grupos de WhatsApp. Quem aqui não participa de grupo de WhatsApp na faculdade, especificamente, contando um para o outro, o que vai ser a próxima prova, o que caiu no semestre passado? Não funcionam os grupos assim? Sim ou não, pessoal? O grupo WhatsApp é o pior inferno hoje para o professor, né? Então tá tudo ali, tudo que já caiu, fofocas, enfim, isso não existia em 1992. O fato da internet também, eu me recordo muito bem quando eu precisava fazer uma consulta de jurisprudência. Eu tinha que ir no Tribunal de Justiça
procurar um livro numa estante de milhares de livros para conseguir ter alguma consistência em relação às decisões dos tribunais. Isso era tema dos nossos professores, a gente tinha que ir fazer essa pesquisa de jurisprudência. Hoje, está tudo na internet, é muito fácil de fazer uma pesquisa de jurisprudência. E vocês têm que prestar atenção na jurisprudência, principalmente agora, você já deve ter ouvido falar do novo Código de Processo Civil ano que vem, que nós vamos ter os precedentes, por exemplo. Então, cada vez mais a pesquisa dentro da nossa faculdade, e que se vocês pararem para pensar, se chama Ciências Jurídicas e Sociais. Se nós cursamos uma faculdade que se chama Ciências, logo, nós somos cientistas, sim ou não? Vocês não pararam para pensar nisso, mas vocês são cientistas. Então, é necessário fazer aquilo que um cientista faz, pesquisar. Pesquisar jurisprudência. Hoje nós temos a internet, na minha época não tinha internet. Doutrina. Na minha época, pessoal, vocês hoje têm a facilidade do vade-mecum. Na minha época não existia vade-mecum. É verdade, não existia isso. Existia que cada disciplina tinha um código. Então, se eu tinha 3 disciplinas, eu cursava de manhã, eu tinha que trazer 3 códigos para a sala de aula. Era um horror. E tudo com capa dura. Então, pessoal, a evolução está na mão de vocês. Na minha época, não existia manuais, era tudo cursos, tratados. Eu tinha que ler direito civil, eram uns 30 livros. Hoje, nós temos toda a ideia de teoria unificada, ou teoria reunida, enfim, ou direito esquematizado. Hoje é muito mais fácil ler e entender, simplificados com sistemas, esquemas. Na minha época, a gente tinha que ter um dicionário do lado para entender o que a gente estava lendo. Na minha época, pessoal, em 1992, nossos professores lembravam o professor Girafales. Era aquilo, né? Então, expulsar em sala de aula, todo dia tinha alguém expulso em sala de aula, ou alguma coisa. Hoje não existe mais. E na minha época também, 80% poderia ser reprovado numa cadeira. Hoje, quem é reprovado? Só porque quem quer mesmo ser reprovado. Mudou a ideia do ensino jurídico. Na minha época era professor, aluno. Hoje são todos iguais. Hoje nós somos consumidores. É ou não é, pessoal? E isso para o lado negativo também. Eu ouço cada história, eu faço mestrado na PUC, eu ouço cada história dos meus colegas, professores lá da PUC, de discussão de nota e de recurso, e aí a faculdade tem que chamar o professor, porque o professor, é assim, ó, os professores vivem com medo do aluno. E eu entendo que isso está errado. Todo mundo tem o direito de reclamar, mas eu acho errado. Mas eu quero mostrar para vocês a diferença. Hoje, vocês têm poder em todos os sentidos. Para o bem, é verdade, e para o mal. Facebook, a distração de um Facebook. Hoje o WhatsApp meio que substituiu, mas o Face é uma distração, né? Existem muitas coisas. YouTube é uma distração. Apesar do YouTube ter muita coisa boa, tem canal da justiça, tem, enfim. Hoje, quem quer fazer concurso público, não precisa pagar um preparatório. Basta procurar no YouTube a disciplina que quer e a matéria que quer e escolher qual o professor que quer. Hoje, é muito fácil se preparar para concurso sem gastar R$1. Basta ter internet e YouTube. E esse tipo de pesquisa está na mão de vocês. O que eu quero mostrar é que existe uma grande facilidade de acesso e que está nessa geração e nas gerações logo atrás. A minha geração foi uma geração complicada em relação a esse tipo de coisa. Às vezes eu fico tentando me colocar na posição de vocês. Como seria o Marcelo na graduação nos dias atuais? É claro que eu ia participar de grupo de WhatsApp, eu ia ter grupos no Face, enfim, isso é óbvio que eu ia participar. Mas eu tenho curiosidade, às vezes, de voltar ao tempo, né, enfim, e nessa situação. Por que eu digo tudo isso? Apesar de tudo isso,
Quais são os índices de aprovação no exame de ordem? É por isso que eu estou aqui. E em concurso público, existem carreiras que não conseguem nem complementar o número de vagas, porque não conseguiram passar. Então, é essa ideia, é essa dicotomia que a gente tem. Vocês têm tudo, mas não estão alcançando o mínimo. E é um problema. Eu tenho certeza aqui em relação às duas perguntas que eu vou fazer. A primeira, quem conhece pessoas que não passaram no exame de ordem, levanta o braço. Agora, quem conhece alguém que passou no exame de ordem, levanta o braço. Osório está bem, o pessoal está passando aqui na redondeza. Mas geralmente, o número de reprovados é muito maior. 80% não passam. De 120, 130 mil pessoas em cada exame, passam 20. E realmente é muito pouco. E essa é a preocupação que eu visito as faculdades para trazer uma palestra e tento mostrar que segredos, na verdade, é só um exame de consciência, muito mais que um exame de ordem. Então, pessoal, o que eu quero mostrar para vocês, algumas coisas hoje, quero começar alguma coisa nova a partir de hoje na vida de vocês. Lembrando bem, exame de ordem não pode ser levado como objetivo único, inclusive na faculdade. A faculdade não existe para criar vocês para passar no exame de ordem. Porque até a graduação existe antes da existência do exame de ordem. Então, exame de ordem não é fim, é meio. Vocês têm que pensar assim, exame de ordem é mais uma etapa dentro da vida de vocês. Tem sido dura? Tem sido realmente dura. Mas é possível passar, porque se tem gente que passa, significa que não é impossível. Muito pelo contrário. E a Facos aqui tem mostrado nos seus números que os seus alunos estão sendo aprovados. E isso é importante para mostrar que tem mais gente que passa. Porque a gente se compara muito. Nós vivemos uma sociedade de comparação. E exame de ordem a gente se compara muito com pessoas que a gente conhece e pensa assim, como é que aquele asno conseguiu passar no exame de ordem? Isso é muito normal, pessoal. Vocês sabem disso. Aquele teu colega que não fez nada durante a faculdade, só colava, passou no exame de ordem. Porque tu que chegaste mais cedo, estudava fora, visitava a biblioteca, não consegue passar. Eu conheço muita gente muito boa que não consegue passar. Existem problemas. E esses problemas a gente já trabalha há bastante tempo. A gente pesquisa há bastante tempo, já escreveu muita coisa a respeito. Qual é a minha ideia aqui? Mostrar um pouco para vocês essa história. Mas para isso, e para mostrar para vocês assim que às vezes as palavras não são suficientes, o negócio é passar por uma experiência. E a experiência sempre é mais relevante que qualquer outra coisa. Ok? Vocês estão a fim de participar desse projeto aqui agora? Sim ou não? Sim. Vocês não sabem o que é, né? Mas sim, tá ótimo, já está valendo a pena. Então tá, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer um exercício de imaginação. Tá? A primeira coisa que eu quero que vocês façam, tá? E é isso que nós vamos fazer. Vou dar mais um tempinho para vocês. Qual é o meu objetivo com essa experiência? Que funciona sempre e eu adoro fazer isso. É a gente viajar no tempo, a ideia é essa, a gente viajar no tempo e cada um vai ir para o futuro no momento, seja para exame de ordem, seja para um concurso público que vocês desejam. Eu quero que vocês viajem para o futuro no momento que sair a lista definitiva de aprovados. Seja OAB, seja concurso público, enfim, essa é a minha ideia, ok? Mas para isso, eu preciso que todos fiquem de pé, senão não vai funcionar o experimento. Bem, todo mundo de pé, o pessoal aproveitando para dar uma esticada. Eu vou dar 10 segundos para vocês fecharem os olhos, tá?
e fazerem. Vocês receberam uma pasta, né? Na entrada, alguma coisa do gênero. Quem não recebeu a pasta está debaixo da cadeira. Tem um presente para vocês. É o capacete da reflexão. Tá? Então eu quero que vocês coloquem o capacete da reflexão. E em 10 segundos, vocês vão pensar em tudo o que vocês estão fazendo de bem e pro mal, sobre os estudos, a preparação para exame, para o dia a dia na faculdade. É isso que eu quero que vocês pensem, analisem de forma sincera, ok? Não está valendo nota e as horas complementares já estão garantidas. Então, pessoal, eu quero que vocês analisem, fechem os olhos e pensem a respeito. E depois eu vou contar 5 regressivos, prestem bem atenção. E eu quero, vocês vão se encontrar com o avatar de vocês. E eu quero que vocês façam ou comemorem se vocês vão ser aprovados no futuro, ou lamentem, baseado, claro, no que vocês estão estudando atualmente, no foco, enfim, ou lamentem, ou fiquem tristes, ou comemorem, ou chorem, chutem a cadeira, cuidado com o colega do lado, enfim, só não destruam, ok? Então eu quero que vocês extravasem o sentimento no futuro, do jeito que vocês estão levando a faculdade e os estudos, isso é importante, tá? Eu quero que vocês sintam essa experiência, tá? Primeiro, eu vou dar 10 segundos e vou contar 5 regressivos para vocês pensarem bem na vida de vocês atual, tá bom? Fechem os olhos, começa agora e pensem bem, com sinceridade. Não vale mentir para vocês. Eu vou contar 5 regressivos e extravasem o avatar de vocês no futuro. 5, 4, 3, 2, 1, já! Pode sentar, pessoal. Pelo jeito, as coisas não vão muito bem. Pelo jeito, as coisas não estão bem. Né? As coisas estão difíceis. Ok, isso é normal, pessoal. Não é só aqui, em outras faculdades é a mesma coisa. Poucos são aprovados. E é importante vocês saberem disso. Porque hoje começa algo novo. E é isso que eu quero que vocês levem dessa palestra. É difícil, mas vocês vão ter que mudar, vocês vão ter que se mexer. Ok? E como nós vamos, então, mudar essa ideia? Para realmente daqui a algum tempo, vocês sejam aprovados. E é por isso que eu estou aqui hoje. E é muito simples, pessoal. Basta uma moeda para vocês lembrarem sempre como se estuda para a OAB ou para concurso público. E para a faculdade, é claro. Uma moeda. Uma moeda de 5 centavos é o suficiente para vocês lembrarem sempre como se estuda e como se prepara. Quem tiver, podemos começar agora. Quem tiver uma moeda de 5 centavos, eu troco por um livro. Quem chegar aqui primeiro. 5 centavos. Acabou. Tem gente que me trouxe até moeda de 50 para levar 10 livros. Depois dessa brincadeirinha, agora eu vou explicar por quê.
Perdi 5 centavos. Por que uma moeda, pessoal? É uma forma de descomplicar o que a gente precisa lembrar. A gente tem tanta coisa para lembrar, então uma moeda serve. Tá? Uma moeda tem 2 lados, coisa óbvia. Um lado eu chamo de lado pedagógico e o outro lado eu chamo de lado psicológico. Esses 2 lados estão sempre numa moeda e na sua preparação eles têm que estar sempre juntos, esses 2 lados. Não adianta eu decorar todos os códigos e a cabeça está muito ruim. Lembrem sempre, lado pedagógico e um lado psicológico. O lado pedagógico é o primeiro que eu vou tratar. O lado pedagógico eu trato os métodos de estudo e os planos de estudo. Um método de estudo, pessoal, dentro do lado pedagógico, vocês já devem ter visto na internet que a ciência, na verdade em Harvard, fez um estudo dos 10 métodos mais populares de estudos. Desses 10 métodos, 2 tiveram a utilidade alta, considerada utilidade alta, 2 apenas. E que vocês já devem saber, está careca de saber esses 2. Não é marcar texto, não é marcar... Não é isso. Não é decorar, enfim. São 2. 1, resolver questões de provas anteriores. Você já sabe no WhatsApp como é que foi a prova anterior da disciplina. Resolver questões e o que eu chamo de plano de estudo, que é uma preparação, uma organização de como estudar. Os métodos de estudos desses 2, né, em relação a resolver questões. Qual é a importância de resolver questões? Em primeiro lugar, principalmente em concursos públicos. Tá? Principalmente em concursos públicos. Em concurso público, o edital que trata a matéria é gigantesco. Pode ser advogado de uma... pode ser um cargo minúsculo, assim, de pouca importância, mas o edital é gigantesco. Por que então resolver questões? Eu vou pegar todas as provas, por exemplo, procurador de Osório. Tem um concurso de procurador de Osório. Eu vou atrás das últimas provas de procurador de Osório. Vou atrás dos últimos editais de procurador de Osório. E vou resolver as questões. Mas não basta simplesmente vou lá resolver, vou ver se acertei ou errei. A importância, no momento que a gente está resolvendo questões, é fazer uma análise crítica. Por exemplo, em direito administrativo. Em todas as provas caiu pelo menos uma questão de licitações. Caiu uma questão de direito constitucional sempre sob o controle de constitucionalidade. Caiu uma questão de direito civil sobre bens públicos. Esse tipo de análise é importante porque você vai saber que a próxima prova, essas matérias vão estar sempre presentes. Então eu não vou estudar uma coisa que nunca caiu. Principalmente quando a gente não tem tempo. Ninguém tem tempo. Nos dias atuais ninguém tem tempo. Tem gente que estuda com 140 caracteres, além dos hashtags. Né? É muito engraçado, eu vejo as pessoas que, quando tem uma prova difícil, hashtag prova difícil, hashtag hoje vai ter, hashtag hoje eu vou estudar, hashtag putz, fui mal, sabe? Então, cara, é tudo no Twitter. A ideia, pessoal, de estudar pelas questões é justamente essa análise. E é importante, então, focar. Isso se chama focar os estudos. Como se faz isso? Resolvendo questões de provas anteriores. No exame de ordem é a mesma coisa. E pior, no exame de ordem a gente não tem um edital que traga as matérias, o que cai na primeira fase. Na segunda a gente sabe, mas na primeira a gente não sabe. Então, tatear no escuro. Como se faz isso? O maior número de provas, hoje a gente está no 16º exame, pegar todos os exames, esses 16, e analisar todas as provas.
estudar, fazer todas as questões. E aí tu vai ficar sabendo o que cai sempre em direito consumidor, ou em direito internacional. Não esqueça, na prova da OAB são 17 disciplinas. Então você vai conseguir criar um filtro. E é importante esse filtro para vocês não estudarem coisa que não precisam. E aí está uma das justificativas de quem está muito bem preparado, acha que está muito bem preparado, ou aquele que você... mas aquele cara sabia tudo, decora, como é que não passou na prova? Porque aquele tentou estudar tudo. Só que não é estudar tudo, passar no exame de ordem. O exame de ordem é um jogo, quase. É um game. Então, aquele que vocês achavam que parecia um ágil, que passou de primeira, aquele ali se deu conta do que caía, e é óbvio que ele não estudou tudo. Então, essa é a importância de resolver questões. Essa é uma das importâncias. A outra é fazer uma autoanálise de como você está naquelas disciplinas. Uma das grandes perguntas que mais se repetem, professor, como eu começo a estudar para o exame de ordem? É muito simples, resolvendo a última prova. Resolvendo a última prova, a gente vai ficar sabendo quais são nossas deficiências. Como também nós vamos ficar sabendo o que a gente está melhor preparado. E aí tem um erro de plano de estudo, que nós temos a tendência de começar sempre pelo mais fácil. E se nós vamos começar pelas disciplinas que melhor fomos avaliados, quando nós vamos estudar aquilo que a gente foi muito mal? Nunca, porque não vai dar tempo. E a maioria começa a estudar quando sai o edital do exame de ordem. Concurso público é mais ou menos a mesma coisa. Saiu o edital, as pessoas vão começar a estudar. É claro que não é assim. A preparação é muito antecipada. Então a ideia é o seguinte, que é como começar a estudar? Faça a última prova, faça uma análise autocrítica daqueles resultados que vão te mostrar por onde começar. Tem dúvida? Faça a penúltima prova. Se continua a dúvida, antepenúltima. É assim que se começa a estudar. E quando começa a estudar? Eu disse que a faculdade não serve. O objetivo da faculdade não é formar pessoas que vão passar no exame de ordem. O objetivo não é esse. O objetivo é criarem cientistas do direito. E cada um segue aonde. Tem gente que nem quer fazer exame de ordem. E nem precisa. Então a ideia é fazer, criar esse plano a partir, então, dessa análise autocrítica de questões. Outra pergunta é... eu estava dizendo, desculpa. Quando começar? Apesar de ter dito que a faculdade não tem esse objetivo, se começa a se preparar agora. Já começa a olhar a prova. Muitos professores, eu sei que já passam algumas questões de exame de ordem em suas provas. Mas o momento é agora, começar já a prestar atenção do que é o exame, de ter uma ideia, de começar a ter uma análise em relação a isso. Não é o objetivo primordial, mas tem que colocar na vida de vocês, ok? Começar a fazer prova. Não precisa estudar especificamente, mas começar a resolver questões, para ter uma ideia. Eu tenho alguns dados que saíram da FGV, que dizem que o maior índice de aprovação em exame de ordem é quem está no oitavo semestre, 8º e 9º semestre. São os maiores índices de aprovação. Os piores índices depois de formado. Nós vamos chegar, e aí eu vou explicar por quê quando nós chegarmos no lado psicológico. Ok? Em relação às questões, eu lembro também uma coisa que me aconteceu na jornada de Gramado, uns 3 anos atrás. Eu estava lá autografando os livros, e aí um rapaz do Ceará veio conversar comigo. Professor, eu queria lhe contar uma história, né, a respeito disso, das questões. Eu disse, tudo bem, eu ali autografando e tal. A minha namorada chegou e disse assim para mim, como uma forma de incentivo. Disse assim, meu bem, tu vai fazer agora todos os dias 10 questões, eu vou te cobrar 10 questões.
Se tu errar uma questão, não tem sexo naquele dia. E eu estava ali assim, quando eu vi, parei assim, como é que eu não tinha me dado conta disso? Que incentivo é esse? Que maravilha de incentivo! Então, se a pessoa não acerta a questão, não tem sexo. E ele disse assim, professor, eu fiquei um tempinho sem. Eu disse assim, poxa, mas... Enfim, mas depois, assim, era uma maravilha. Eu fazia as questões assim, com um sorriso no rosto, porque eu sabia que ia acertar tudo. E aí, e essa moça, enfim, casaram, assim, não. Se eu tivesse casado com ela, hoje eu era juiz já. Mas enfim, pessoal, essa é uma forma interessante de incentivo, né? Quem está de namorado aqui, ó, o tubo, você viu, amor? Viu? Enfim, pessoal, as questões é um método muito importante, a ciência comprova, tem que resolver questões. O outro são os planos de estudos. É a ideia de estudar de forma antecipada. Tem 3 planos que vocês devem fugir. É o plano JK, de ensino, o plano Faustão e Aladim. Vocês conhecem esses planos? O JK é estudar 5 semestres e estudar num dia só. O Faustão se vira 30 minutos antes da prova. E o Aladim é sentar do lado do gênio. Esse tipo de coisa, pessoal, eu digo, evitem esses 3, tá? Que não funcionam. A ideia é estudar de forma antecipada. A minha sugestão sempre é, estudem 2 disciplinas por dia. 2 por dia, vai, muito? Não é. Mas você pode estudar, meia hora cada uma. Mas eu vou explicar por que 2 disciplinas. E aí está um erro de quem... hoje eu vou estudar processo penal. Passa 8 horas estudando processo penal. Gostou tanto? Mas terça-feira, processo penal de novo. Gostou da matéria e se envolve e vai. Só que exame de ordem, tu precisa ter uma média 5 na primeira. Então não adianta tu bater em todas as questões de processo penal, gabarita, que são 6 questões, e o resto. Então não adianta. A minha sugestão é o seguinte, em exame de ordem, 2 disciplinas por dia, eu vou explicar por quê. São 17 disciplinas. Se vocês estudarem 2 disciplinas por dia, numa semana, contando de segunda a domingo, vida de examinando é uma vida dura, de segunda a domingo, 7 dias. Em 2 semanas, nós temos 14 disciplinas sempre atualizadas. Vocês vão estar sempre atualizadas. 2 disciplinas, então, numa segunda-feira eu vou estudar civil e processo civil. Na outra segunda, vai voltar para civil e processo civil. Na outra segunda, a mesma coisa. Então, numa semana dá para estudar 14 disciplinas. Essa é a ideia. Tá? Se vocês estudarem uma disciplina por dia, se eu começar a estudar hoje civil, por exemplo, sábado vai ser o dia de civil, eu só vou retomar a matéria daqui a 2 semanas. Vocês acham que você não está lembrando das coisas? Sendo que civil tem parte geral, coisas, família, sucessões, vocês vão lembrar disso. Eu duvido que não vão lembrar. Então a ideia de 2 disciplinas é muito razoável, porque vocês vão estar toda semana bem atualizados com todas as disciplinas. Aliás, todas não, 14 disciplinas. Professor, e as outras 3? Separem 3 disciplinas para estudar na véspera da prova, que véspera eu digo uma semana antes, que é CDC, 2 questões, ECA, 2 questões, e Ética, 10 questões. Por que essas 3? CDC é um código, ECA é um estatuto, e a prova e Ética é um estatuto com 1 ou 2 questões do código de ética, ou uma questão, às vezes são as 10 do estatuto. E sempre caem as mesmas coisas dentro de cada dessas leis. Então são 3 disciplinas que vocês podem gabaritar. E se vocês gabaritarem essas 3 disciplinas, são 14 questões. 14 questões. Vai ficar faltando... Ainda bem que vocês escolheram direito, né? Matemática, 26, né? É isso, 26. 26 questões vão ficar faltando. É muito pouco. Dentro de uma média, se vocês gabaritarem essa, dentro de uma média, é menos de 50%.
Então, olha que beleza gabaritar essas 3 disciplinas, acertarem 14 questões. Entendido por quê? Deixem essas para a última semana. Até porque ela tem uma questão assim de decoreba, CDC, ECA e ética. É um pouco decoreba. E decoreba, ela tem um prazo de validade muito pequeno. Entendido? Isso é um plano de estudo bom de fazer. 2 disciplinas por dia e as 3, CDC, ECA e ética por último. Tá? O tempo, mas eu preciso dar quanto tempo? Isso vai variar da disponibilidade de vocês. Quanto mais, melhor. Aqui também trago uma ideia da resolução de questões, o jeito correto de resolver questões. Tem gente que professor, hoje eu resolvi 500 questões de processo penal. Vai adiantar alguma coisa? Não. Porque no dia da prova, vocês vão ter uma salada de frutas. 17 tipos de frutas para vocês digerirem. Então não adianta eu estudar tudo o processo penal num dia só. É óbvio que eu vou sair o mestre dos mestres do processo penal. Então a ideia é o seguinte: quando vocês forem resolver questões, misturem elas. Para misturar a cabeça de vocês. Criar um brainstorm. Ok? Então essa é a ideia. Tá? Falando do lado pedagógico, deixa eu ver se eu não esqueci nada. Outra coisa do lado pedagógico é o material de estudo. Material de estudo. Pessoal, vocês hoje, como eu falei, vocês têm a facilidade de acesso aos livros, internet, enfim. Então não adianta estudar uma prova da OAB com um caderno xerocado, com uma apostila baixada na internet, que a maioria das apostilas estão desatualizadas, não tem autoria, pode ter um monte de coisa errada. Isso eu já vi várias vezes. Então procurem ir atrás de um livro. E livro de exame de ordem tem milhares de livros. Eu mesmo tenho 17 livros de exame de ordem. Mas assim, eu tenho muito mais do que isso. Então procurem ir atrás de livros de exame de ordem. Eu aconselho, por óbvio, né, vou indicar os meus. Tem esse livro aqui, que é um livro diferenciado, que é a base bastante dessa palestra, é Guia Passe na OAB, Os Segredos da Aprovação. Né? Eu escrevi esse livro baseado nas palestras e no blog que eu tenho também com o nome passenaoab.com.br. É um livro, eu chamo que é o primeiro livro de autoajuda jurídico do Brasil. Né? E é verdade, porque eu trago segredos, né? Por exemplo, quais são os 10 artigos da Constituição Federal que mais caem na prova da OAB. Sabe? Então eu trago diversos atalhos aqui, analíticos, e a primeira e segunda fase é um livro interessante. Não é muito fácil de achar, porque ele já está se esgotando, esse aqui. Tem um livro também que é importante, por óbvio que vocês têm que estudar, um vadimétrico atualizado, né, pessoal? Eu passei no diretório acadêmico, isso é uma dica para ti, lá da PUC. Fui ver os vadimétricos, sem os vadimétricos para emprestar para o pessoal lá. Vadimétrico 2007, 2004, 2006, eu disse, pô, isso aqui é para emprestar para quê? Estão criando inimizade dentro do diretório acadêmico. Né? Então, sempre o vadimétrico atualizado. Ok? Esse aqui é um específico de OAB e concursos, né? Traz diversas coisas interessantes, tem videoaula dentro, né? Tem um código, enfim, tem um monte de coisa interessante nesse vadimétrico. Tá? Alguém está de aniversário hoje? Ninguém? Então aqui, ó, quem é o aniversariante pode trazer. Primeiro que chegar aqui, leva esse vadimétrico aqui, ó. Tu está de aniversário hoje? E a tua identidade? Vem cá, quer ser advogado e não carrega identidade? Hein? Nem tu tá com identidade? Bem, pessoal, continuando, senão não vai dar tempo. É verdade, não vai dar tempo. Então, legislação atualizadíssima, tá? Tá de aniversário mesmo? Legislação, livro de questões, muito importante. 5.193 questões.
Pessoal, eu tenho um livro de 11 mil questões. Eu vi ali até na livraria da Bambi ali, 11 mil questões. É meu também. Pessoal, questões é uma coisa assim, ó, que não tem contraindicação. É verdade. Tem gente que só estuda resolvendo questões. Tá? E passa em grandes concursos. Então, resolver questões é um negócio que é super necessário. E um livro de teoria também é importante. Hoje a gente tem livros de teoria unificado específico para exame de ordem. Né? Eu tenho um manual de dicas que trazem, assim, é um estudo assim, tipo 30 dias antes da prova. É um modo diferente de apresentar o conteúdo. Tem na livraria também. Conteúdo, então, beleza, vamos passar para o lado psicológico. O lado psicológico, pessoal. Não adianta a gente estar bem preparado, dar todas essas dicas e a cabeça de vocês está ruim. E a pressão, vocês sabem qual é a pressão. Sabem ou não sabem? É pouca ou muita pressão? Muita. E aqui eu vou desmistificar um conceito. Todo mundo diz exame de ordem que nem concurso público. Vocês acham que é? Não. Exame de ordem é muito pior. E aqui eu vou mostrar para vocês porque é muito pior. O examinando, ele tem a obrigação de passar depois que termina a faculdade. A obrigação. Porque os pais dizem assim, pô, paguei faculdade para vocês durante 5 anos, agora não consegue fazer uma prova que, tipo, é a prova final, não consegue tirar 5. Essa é a ideia que nossos pais, amigos, têm do exame de ordem. Como não consegue passar numa provinha? Agora, um concurseiro é uma outra ideia. Eu já fui concurseiro. Concurseiro é o seguinte, pai, eu vou fazer concurso público. Que legal. Pai, eu preciso comprar uns livros aqui, a conta é R$1.000. Que legal. Pai, eu quero fazer 3 cursinhos preparatórios. Que legal. Não passou. Filho, é isso aí, vamos tocar mais uma vez. Tem um monte. Não passou. Filho, vamos lá, a gente está junto. Não passou. Filho, é isso aí, é difícil, a gente entende. Não passou. Isso aí já há uns 3 anos estudando para concurso público. Essa é a vida de concurseiro. Vida de examinando da OAB. É assim, ó. Pai, estou precisando comprar livro para a OAB. Mas filho, tu não tem teus cadernos? Pai, eu preciso fazer um cursinho. Mas para que cursinho? Não fez uma faculdade? Pai, eu preciso comprar... enfim, pai, eu não consegui passar. Mas como não passou, pai? Eu não passei. Mas como não passou, pai? Eu não passei. Você vai embora de casa. E para chefe, então, a pressão, quem é estagiário? E aí o chefe, não passei. Próximo, outro passa, vai para fora do escritório. É assim, é normal. A gente acha engraçado aqui, mas é normal, pessoal. Gente que perde o escritório porque não consegue passar no exame de ordem. Eu conheço gente, pessoal, sem brincadeira, que já fez mais de 20 exames. 20. Conheço. Problema psicológico. No momento que ele foi atrás de um psicólogo específico sobre isso, ele conseguiu a aprovação. Então, assim, ó, é um negócio assim, ó, é de travar a vida, né? Principalmente a gente sabe que baixa direito não é nada. A princípio não é nada. Aí o que a gente tem que procurar, pessoal? O que às vezes está trancando isso? É saber que se realmente a gente precisa do exame de ordem. Isso é importante para vocês saberem. Eu vou contar uma coisa para vocês aqui, bem particular. Antes de entrar no direito, eu fiz 2 anos de faculdade, 2 anos me preparando para entrar em medicina. Tentei ser médico. De 1990 a 92 eu tentei ser médico. Até passei em Pelotas e não quis, porque eu achei que eu ia passar depois. Mas eu queria medicina e fiz. Viajei pelo estado todo tentando passar em medicina. Até que um dia meu pai perguntou, meu filho, não tem nenhum médico na família. Filho, por que tu quer fazer medicina? Ah, pai, não tem nenhum médico na família, enfim e tal. Né? Acho que precisa ter um médico na família. E meu pai é advogado. E ele perguntou assim para mim, mas eu pago Unimed? Naquele dia eu desisti de medicina. Né? Então aí eu fui para o direito. Então, pessoal, esse lado psicológico vocês precisam tratar e é uma coisa séria. Tá? Vocês têm que se preparar de forma séria em relação ao lado psicológico. Mais ou menos já para encerrar, então...
dando uma puladinha em tudo aqui. Quero dizer para vocês, então, né, finalizando, antes tem um vídeo ainda muito bacana, deem uma olhadinha, só quero 2 minutos ainda da atenção de vocês. Essa conversa aqui não termina aqui, tá? Tem o meu blog, passonaob.com.br, lá tem meu e-mail, ok? Tem Facebook, vocês podem me adicionar, respondo todas as dúvidas. Quando vocês tiverem a dúvida crucial de como escolher a disciplina de segunda fase, me perguntem, eu respondo tudo, tá? Então a gente mantém essa conversa, mantém conversa com muitas outras pessoas, né? É o meu trabalho, então eu disponibilizo então esse contato, tá? Porque hoje eu quero começar algo novo aqui. Eu quero 100% de aprovação, ok? Ou alguém não quer passar? Todo mundo quer? Beleza, então. Vamos passar o último vídeo, então? Empieza algo nuevo. Empieza algo novo quer dizer começar algo novo. Eu espero que vocês, a partir de hoje, comecem algo novo na vida de vocês. Estou à disposição. Muito obrigado.